A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Muito frio aí, irmãos? Santo Deus, né? Exatamente às 7h30 da manhã, irmãos, desta quinta-feira, estamos aqui abordando mais um vídeo com a nossa querida Irmandade, vídeos estes, irmãos, que vai ao encontro da nossa salvação, encontro da nossa alma. Irmãos, uma pergunta eu quero fazer para vocês e nós vamos abordar neste vídeo. Muitos não se preocupam após a sua morte, para onde vai a sua alma? Como seria se nós morresse e o nosso funeral? Será se nossa alma veria o nosso funeral? Será se nós acompanharia e viria alguém ali juntamente? Quem foi ao funeral? Quem não foi? Mas o propósito de hoje, desta live, irmãos, desse vídeo, melhor dizendo, é para, juntamente com a nossa querida Irmandade, interagir. E nós vamos colocar um áudio maravilhoso aqui, né? Referente sobre a alma, o espírito. Quando nós morrer, qual será o destino de cada um de nós? O porquê nós estamos abordando este assunto aqui? Seria porque nós vamos falar de salvação de vida eterna? Enquanto o nosso corpo, a nossa matéria estiver nessa terra, nós seríamos, irmãos, responsáveis pela nossa alma? Ou muitos vão acreditar nas falácias de pessoas que saíram das igrejas, que saíram da congregação, que não tem mais ânimo, não tem mais prazer de servir a Deus e vem com bastante teoria aí na internet, querendo induzir as pessoas que já estão salvas, não precisam fazer mais nada, tem que descansar, permanecer no pecado, permanecer errando, que quem é que não erra, quem é que não peca, né? Mediante as suas cabeças. Mas eles não pensam no dia de amanhã, né? Então nós vamos ver um vídeo aqui de uma pessoa que após o acidente, sua alma ficou no local. E vamos ver depois uma outra matéria, irmãos, foi lá na China, alguém morrendo e a alma saindo do corpo. E esse segundo vídeo já foi comprovado que não é montagem, mediante uma especialista em um programa de televisão. Preste bem atenção, irmãos, o mundo oculto, como que é. Olha só. Preste bem atenção nesse carro que vai atravessar a rua. Na hora da batida, eu vou colocar um tapume na hora da batida, mas vou tirar após a alma ficar no local. Só pelo fato do acidente, né, aparecer, o YouTube pode penalizar. Mas aí a alma fica no local. Preste atenção. Vocês perceberam aí em cima da onde está o corpo, o espírito, né, irmãos? E nós vamos ver agora, preste bem atenção. É no programa de televisão, né? Se eu não me engano é Sônia Abrão, né? Sônia Abrão. É aterrorizante. Vídeo mostra a alma saindo do corpo. Será verdade
Isto é na China, irmãos. Preste bem atenção. Olha só. Agora vamos para esse vídeo, gente, que é um vídeo japonês, né? Segundo se sabe. Era um paciente, não está nem num quarto, parece que ele está no corredor do hospital, numa maca no corredor do hospital. E ele morre. É o momento da morte dele em que o espírito deixa mesmo o corpo. É uma coisa que está repercutindo no mundo todo, bombando aí na internet. Você vê nitidamente. Isso é uma câmera de segurança, né? Focada nos corredores de hospital, justamente para ter um controle de toda a situação. Parece uma fumaça que levanta, o que nós né? somos. Olha, mas é muito nítido isso. E vai se esvanecendo, vai sumindo. Olha, deixa o corpo. Irmão, aí nessa parte, depois dessa matéria, né, nós não vamos colocar lá na íntegra, que é muito extensa. Depois, na sequência, aí da Sônia Abraão, junto com uma outra pessoa especialista nesse termos de filmagem, se é mentira ou não é, e foi confirmado que não é mentira, né? Até essa pessoa disse uma coisa em que nós já falamos aqui no canal, né? A paralisia do sono, que às vezes nós voltamos do sono, acordamos e o espírito não está dentro de nós. É onde há aquela batalha de espíritos, né? Que nós vamos batalhar. Muitos perdem até o fôlego, muitos sentem assim praticamente vulnerável, né? Só quem já sentiu esta situação sabe dizer, né? E aqui ela também fala sobre essa parte. Você volta, acorda, mas o seu espírito ainda não está dentro do seu corpo. É uma situação bem complicada, o medo, e nós sentimos. O espírito sente quando algo está nos rodeando. Então, a alma, irmão, para onde ela vai quando sai do corpo? Nós já vimos aqui. Para onde? Será para onde vai? Então eu vou colocar um vídeo aqui, um áudio, para nossa querida Irmandade entender direitinho e abordar conosco, né? Aqui vai falar de Lázaro e o rico. O rico foi para o tormento eterno, Lázaro foi para o seio de Abraão. E lembrando, irmão, qualquer fantasma que vocês ver não é a pessoa que morreu, é espírito maligno, porque a pessoa que morreu não pode vir, não pode, não tem essa autorização, já desencarnou, já está em espírito, e espírito não volta mais, só naquele grande último dia. Então a Irmandade fica prestando atenção nesse áudio que nós vamos colocar para vocês entenderem melhor essa parte. Para onde vai a nossa alma? É uma questão de nós falar para a nossa querida Irmandade, vamos nos preparar, né, irmãos? O dia em que nós partir com o Senhor. E esse é o significado de nós servir a Deus, né, fazer tudo certinho, andar na sua doutrina, na sua justiça, fazer a vontade de Deus, porque quando Ele vier, irmãos, a nossa alma está bem segura e vamos reinar com Ele eternamente. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade, e vou colocar esse áudio aí para vocês entenderem direitinho. Deixa aí seus comentários, comentam, tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Irmãos, eu estava pensando numa coisa. Aqui tem uma pergunta que todos nós já fizemos pelo menos uma vez na vida, mas a gente evita falar sobre isso, que é a questão: o que vai acontecer exatamente no momento em que nós partimos dessa terra? No momento em que o seu cérebro desliga, o seu coração para de bater e a sua respiração acaba? Quem é que vai buscar a sua alma? Ou melhor, será que alguém vai buscar a nossa alma? É uma pergunta interessante, não é? E aí, irmãos, eu descobri que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem a resposta para nós de uma maneira definitiva, muito detalhada, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então eu quero muito que você assista até o final, porque vai mudar completamente a sua maneira de enxergar a vida após a morte. Tá certo? Antes de começar,
eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar a entender a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil. E eu quero que você saiba que hoje começa o quadro Por que ninguém fala disso? Eu quero trazer respostas para perguntas que poucos têm coragem de fazer. Sabe quando você tem aquela dúvida no seu coração, mas você não sabe a quem perguntar, ou você tem vergonha, ou não tem coragem? Então eu espero que você goste. Escreva também nos comentários se você tem alguma dúvida que eu quero trazer nos próximos vídeos aqui no meu canal, tá bom? Vamos começar então? Para começar a entender quem vem buscar nossa alma, a gente precisa primeiro aceitar uma verdade muito importante. A morte não é o fim, certo? Para quem está em Cristo Jesus, a morte é só uma passagem, tá certo? Mas para quem viveu longe de Deus, ela é o início de uma eternidade de separação. E a Bíblia é muito clara sobre como essa recepção vai acontecer em cada caso. Então eu quero muito que você preste atenção no que eu vou te passar aqui, porque vai mudar completamente a sua maneira de enxergar a vida após a morte, tá certo? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar a entender a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil. E eu quero que você saiba que hoje começa o quadro Por que ninguém fala disso? Eu quero trazer respostas para perguntas que poucos têm coragem de fazer. Sabe quando você tem aquela dúvida no seu coração, mas você não sabe a quem perguntar, ou você tem vergonha, ou não tem coragem? Então eu espero que você goste. Escreva também nos comentários se você tem alguma dúvida que eu quero trazer nos próximos vídeos aqui no meu canal, tá bom? Vamos começar então? Para começar a entender quem vem buscar a nossa alma, a gente precisa primeiro aceitar uma verdade muito importante. A morte não é o fim, certo? Para quem está em Cristo Jesus, a morte é só uma passagem, tá certo? Mas para quem viveu longe de Deus, ela é o início de uma eternidade de separação, e a Bíblia é muito clara sobre como essa recepção vai acontecer em cada caso. Então eu quero muito que você preste atenção no que eu vou te passar aqui, porque vai mudar radicalmente a sua maneira de pensar. Vamos olhar então para uma história que o próprio Jesus contou lá em Lucas capítulo 16, é a história do rico e do Lázaro. Essa passagem, irmãos, ela não é uma parábola qualquer, porque ela nos traz muitos detalhes preciosos, falando exatamente o que acontece logo depois que nós partimos da terra, logo depois da nossa morte. Olha só o que Jesus disse sobre o rico e sobre o mendigo, Lázaro. Está escrito assim, ó: chegou a hora em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento ele ergueu os olhos e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tenha compaixão de mim, gritou ele. Envie Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, pois estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve nada. Agora ele está aqui, sendo consolado, e você está em agonia. Além disso, há entre nós grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar até vocês, e tampouco alguém aí pode atravessar até nós. Amém. Olha que diferença, irmãos. É uma diferença gritante, né? Lázaro, mendigo homem que aqui na terra não tinha nada, que sofria na porta daquele homem rico, quando ele morreu, ele teve uma escolta celestial. E quem que veio buscar ele, irmãos? Os anjos de Deus. A palavra fala claramente que os anjos o levaram para junto de Abraão. E olha que coisa tremenda. Imagina a cena aqui, no último suspiro aqui na terra, enquanto talvez ninguém desse valor para sua partida, aqui, seres celestiais, mensageiros poderosos de Deus, vieram honrar aquele homem e conduzi-lo ao lugar de descanso e consolo, chamado aqui de seio de Abraão, que é uma figura para representar a presença de Deus, o paraíso, certo? Agora, por que os anjos vieram buscar Lázaro? Essa é a questão. Será que é porque ele era pobre? Não, irmãos. A pobreza ou a riqueza material não define o destino eterno de ninguém. Lázaro, ele foi levado pelos anjos porque, embora a Bíblia não detalhe a vida de fé que ele tinha aqui, o destino final revela que ele era um homem de Deus. Ele pertencia ao Senhor, a sua confiança, sua esperança estavam depositadas em Deus, entendeu? Mesmo no meio do sofrimento, ele se manteve fiel. E no momento da sua morte, Deus então enviou seus anjos, os seus servos, para honrá-lo e levá-lo para casa, certo? A Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre os anjos de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 1. O versículo 14 diz assim, ó: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então olha a profundidade aqui, ó. Os anjos são espíritos ministradores, ou seja, eles são servos do Deus Altíssimo enviados
para servir a quem, irmãos? A favor daqueles que vão herdar a salvação. Isso inclui você, inclui eu, que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Os anjos, então, nos servem em vida, muitas vezes de formas que a gente nem percebe. Eles nos dão muitos livramentos, eles nos protegem, eles nos guiam, e no momento final, eles têm essa missão gloriosa de nos conduzir à presença do Pai. Então, irmãos, isso aqui é um consolo muito grande para nós, porque a gente pode ter a certeza de que quando nós morrermos, quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós não estaremos sozinhos no mundo espiritual, que é o mundo onde tem demônios e anjos, certo? Mas os anjos estarão conosco, desde que nós estejamos com Cristo, certo? Mas e aí, vamos olhar então agora para o outro lado da história de Jesus, aquele homem rico. O que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado, e depois a Bíblia diz que ele foi para o lugar dos mortos, e ali ele ficava em tormento. Então, irmãos, perceba que a Bíblia não diz que demônios vieram buscá-lo, não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala de uma escolta demoníaca que vai levar as pessoas para o inferno, não. Essa passagem de Jesus nos mostra algo até mais profundo e trágico. A alma daquele homem estava separada de Deus em vida por causa da sua incredulidade, do seu egoísmo, da sua autossuficiência. Ele simplesmente confiava no seu dinheiro, tinha uma vida cheia de regalias, mas ele não buscava o Senhor. E então ele simplesmente foi para o lugar que era o destino dele, certo lugar de tormento, de separação de Deus, que a Bíblia chama de Hades, no grego, ou então Sheol, no hebraico, que é o lugar dos mortos, sem Deus, antes do julgamento final. Então, a ausência dessa escolta de anjos já diz tudo, porque Jesus não disse que tinham anjos ali protegendo, guardando aquele homem, não. Então, enquanto Lázaro, aquele mendigo, o homem que aqui na terra não tinha nada, que sofria na porta daquele homem rico, ele foi honrado e conduzido pelos anjos. O rico simplesmente foi para esse lugar de tormento, que é a consequência natural de uma pessoa que viveu o tempo todo virando as costas para Deus, para o seu próximo, e não recebeu o presente de Deus, que é o seu filho Jesus, certo? Então o tormento dele não começou porque demônios o agarraram, porque demônios o levaram para o inferno, não, mas sim porque ele abriu os olhos do outro lado da eternidade e ele se viu completamente separado da luz, do consolo e da presença do Senhor. E essa separação é o tormento eterno que Jesus nos alertou de várias maneiras. E aqui, irmãos, é importante eu esclarecer uma coisa que muita gente acredita, é uma crença popular, sabe que muitas vezes as pessoas veem nos filmes, nas histórias, e elas começam a acreditar que o diabo ele está reinando no inferno, ou então ele vai reinar no inferno, como se ele estivesse lá com um trono maltratando todo mundo, chicoteando as pessoas. Não é isso que o povo pensa. Mas, irmãos, isso não tem base bíblica nenhuma. A verdade é que Satanás e os seus demônios, eles não são senhores do inferno, mas eles são prisioneiros que também vão sofrer uma punição eterna. O inferno foi criado justamente para eles e também para todo aquele que rejeitar a salvação oferecida por Jesus. E foi o próprio Cristo que disse isso em Mateus 25, o versículo 41, que diz assim, ó: o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, irmãos, o inferno não é o reino de Satanás, é o seu castigo, na verdade, e todos aqueles que rejeitarem o evangelho vão seguir o mesmo destino. Como Jesus mesmo disse, afastem-se de mim e vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E como assim anjos? Na verdade, aqui são os anjos caídos, os anjos que se rebelaram contra Deus, que na verdade são anjos, mas agora estão do lado oposto, eles são adversários. Entendeu? Então, respondendo à primeira pergunta, quem vem buscar a alma quando alguém morre? Para o crente fiel, aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, os anjos de Deus vão ser enviados por uma ordem de Deus para levar essa pessoa ao paraíso. Mas para o ímpio, aquele que rejeitou a graça do Senhor e viveu somente para si mesmo, não tem uma menção na Bíblia de quem o busca no sentido de vir uma escolta, nem mesmo de demônios. A alma dele por si só, em completa condenação do pecado, vai para o lugar de espera pelo julgamento final. É um lugar de consciência, de angústia, de separação de Deus. Então lá no inferno, o pior tormento será que Deus não vai estar lá. Irmãos, hoje quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê muita coisa boa, por mais que tenha muito sofrimento, não é verdade? A gente vê o sorriso numa criança, a gente vê pessoas demonstrando amor, pessoas tendo compaixão umas das outras, por mais que isso vai ficando cada vez mais raro. Mas ainda tem coisa boa nesse mundo.
A gente olha para a natureza, tem coisas maravilhosas, a gente sente aquele frescor gostoso no rosto do vento, a gente sente uma paz, irmãos. Isso porque nós estamos no tempo da graça. É o tempo em que Deus está nesse mundo, a glória dele está aqui. Por mais que o pecado contaminou esse mundo, por mais que o diabo ainda atrapalhe e o diabo cause muito sofrimento nas pessoas, então nós ainda temos essa chance, certo? E tem um detalhe muito curioso, muito interessante para falarmos aqui, é que muitas pessoas têm aquela imagem, né, da morte como uma figura encapuzada, que tem um foice. Irmãos, não existe na Bíblia, tá bom? O que existe é uma realidade espiritual muito mais séria e definitiva. Ou nós somos recebidos pelos anjos de Deus para a glória eterna, ou nós vamos enfrentar a eternidade separados do Senhor por nossa própria escolha em vida, tá bom? E aqui vem a questão mais importante de todas, eu acredito aqui. Será que nós podemos ter a certeza de que os anjos do Senhor vão nos levar para o paraíso? Será que é só a gente ser bonzinho, fazer caridade assim como o rico talvez algum dia fez, mas sem ter um coração voltado para Deus? Ou então, será que nós devemos ir para a igreja todo domingo? Irmãos, por incrível que pareça, nada disso por si só garante a salvação. A única coisa que garante o nosso destino eterno ao lado de Deus é a nossa fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora lá na cruz. É nós entendermos que todos nós, sem exceção alguma, nós nascemos no pecado. Como o rei Davi disse lá no Salmo 51, nós então estamos separados de Deus. E por nós mesmos, ninguém consegue chegar ao céu. Ninguém merece ser escoltado por anjo. Ninguém merece morar na eternidade com Jesus por si mesmo. Entendeu? E é por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 3, o versículo 23, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E aí vem uma coisa preocupante. Então quer dizer que se nós estamos separados de Deus, nós estamos destinados ao mesmo fim do rico da história. Não é verdade? Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, enviou seu Filho Jesus. Ele viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz em nosso lugar e ele pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Amém? E é por causa dele, somente por causa dele, que nós podemos ser salvos. Não é pelo mérito nosso, não é pelo nosso esforço e nem é pelas nossas boas obras. Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo? Ela não ajuda nem a si mesma, ela só se preocupa com os outros. Isso é muito bom, irmãos, mas isso não traz a salvação. Porque nenhum de nós merece. Por causa do pecado que está em nós, nós não temos permissão de entrar no céu. Mas tem um versículo que eu gosto muito, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só o que está escrito. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então, irmão, só para resumir, é a nossa fé em Jesus, a nossa entrega total a Ele, que nos transfere do reino das trevas para o reino da luz. É isso que nos torna herdeiro da salvação, quando diz que os anjos vão servir aqueles que herdarão a salvação, entendeu? É isso que nos garante que quando nós partimos daqui, nós podemos ter a certeza, a convicção de que nós estaremos com Cristo. Isso é tão verdade porque o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1, versículo 23, que ele se sentia pressionado dos dois lados. Por um lado, ele queria partir e estar com Cristo, o que para ele era infinitamente melhor. Ou seja, ele não tinha medo da morte. Por quê? Porque ele sabia o que o esperava do outro lado, entendeu? Ele sabia que a morte era só um portal para a presença gloriosa do Senhor, que ele tanto amava, que ele tanto servia. E lembra daquele homem chamado Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a morrer por causa de Jesus? A Bíblia diz que no momento em que ele estava sendo apedrejado, morrendo por causa da sua fé, ele olhou para o céu, cheio do Espírito Santo, e ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. E ele então disse em alta voz: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha que visão gloriosa, irmãos. No momento da morte, eu confesso para vocês, eu quero ter essa visão. Eu quero glorificar o meu Senhor, porque Ele mudou a minha história aqui na terra e eu sei que eu estarei com Ele. Pela fé, não é pelo meu esforço, entendeu? Hoje em dia muitas pessoas ficam com medo porque elas não se garantem, e isso é uma coisa boa, porque na verdade nós não podemos nos apoiar em nossa própria justiça e nossas próprias coisas boas que fazemos. Mas, irmãos, eu não posso deixar de falar para vocês. A história do rico serve como um alerta muito sério. Ele vivia confortavelmente, talvez ele achasse que estava tudo bem, mas ele ignorou a Deus, ele ignorou as necessidades do próximo, porque a Bíblia diz que Lázaro ficava à porta da sua casa
casa comendo a comida que o cachorro comia. Era um homem miserável e aquele homem nem se importava com ele. Como eu disse, não são as nossas boas obras que nos salvam, mas as nossas boas obras são uma consequência de uma pessoa que foi salva, uma pessoa que foi transformada, entendeu? E então Jesus diz que quando a morte chegou, não tinha anjos, não tinha consolo, só aquela dura realidade da separação e do tormento eterno. E sabe o que é mais trágico, irmãos? Ele percebeu tarde demais, porque lá no Hades ele quis avisar os seus irmãos, mas Abraão disse que na terra eles tinham Moisés, eles tinham os profetas, ou seja, a palavra de Deus, e que se eles não dessem ouvidos à palavra, eles também não se convenceriam, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, entendeu? Então, irmãos, não vai ter segunda chance depois da morte. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que aos seres humanos está ordenado morrer uma só vez, e depois disso todos vão enfrentar o juízo. E quando nós estivermos na hora de acertar as contas com Deus, irmãos, aí sabe o que vai acontecer? Deus ele vai ver Jesus na nossa vida. E Jesus é o nosso advogado, ou seja, ele vai defender a nossa causa. E ele vai falar: meu Pai, eu paguei o preço pelos pecados desse teu filho e da tua filha. Eu derramei o meu sangue em favor dele. Ele não pôde se salvar, mas eu morri na cruz em seu lugar. Irmãos, como é bom ter Jesus como nosso advogado. Então, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. E eu quero te falar só mais uma coisa. Não ignore o chamado de Deus, tá bom? Não confie em si mesmo. Não busque os prazeres passageiros desse mundo, porque senão não vai ter uma escolta de anjos quando você partir daqui. Mas eu creio, irmãos, que essa mensagem é uma mensagem de confronto, mas também de consolo. Porque quando nós entendemos que não podemos brincar com a eternidade, isso gera em nós um temor, sabe? E a gente começa a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. A gente então começa a entender que Deus é bom. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, mesmo o sofrimento, irmãos. Tem recompensa lá na frente. Amém? Talvez você viveu o tempo todo da sua vida querendo responder essa pergunta, e a resposta está nesse vídeo que você assistiu aqui agora. Não importa a maneira com que você chegou até aqui, o importante é o que você vai fazer a partir de agora, tá bom? Reflita nessa mensagem, não deixa ela passar como se fosse mais uma, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu, como pastor, quero te fazer uma última pergunta. Se a sua vida terminasse hoje, nesse exato momento, vamos pensar aí, você tem absoluta certeza para onde a sua alma iria? Você sabe, sem sombra de dúvida, quem viria buscar você? A escolta dos anjos de Deus ou a solidão da separação eterna? O seu nome está escrito no livro da vida? Ou você tem dúvidas sobre isso? Abre o seu coração então, peça perdão pelos seus pecados e fale com a sua boca, crendo com o seu coração e diga: ó Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que eu não posso me salvar, eu sou pecador, eu sou falho e eu não posso ter acesso ao céu pelas minhas boas obras. Ó Senhor, eu peço aqui agora que o Senhor me salve, porque quando eu partir dessa terra, eu quero ter a certeza de que estarei em paz contigo, em nome de Jesus. Coloca dentro de mim o teu Espírito Santo e eu tomo posse agora do perdão e da salvação eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse vídeo e por essa oportunidade. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, olha, eu tenho certeza que essa mensagem, se tocou seu coração, vai tocar o coração de outras pessoas também, tá bom? Então não deixa de compartilhar. Eu creio muito que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Já começou hoje, mas Ele tem muito mais para você, tá bom? Não deixa de compartilhar e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.